Graça e paz, amados irmãos, amigos, Ministério Palavra da Cruz, de terça a sexta-feira, 15 horas, horário de Manaus, 16 horas, horário de Brasília. Acompanhe, entre no nosso canal, inscreva-se, ative o sino. Convido você para curtir, se Deus te abençoou com esta mensagem, e também para compartilhar. Assim, estaremos juntos divulgando a palavra de Deus. Estamos realizando uma série de mensagens no livro de 2 Crônicas e nós consideramos o capítulo 12 de 2 Crônicas sobre a vida de Roboão, que foi neto de Davi, filho de Salomão. Consideramos o seu reino e também temos considerado, e é muito importante sempre relembrar, o contexto destes dois livros de crônicas. O autor, o cronista, viveu depois do exílio e foi conterrâneo e contemporâneo dos judeus que voltaram do cativeiro da Babilônia. E ao voltarem para a terra prometida, a encontraram devastada e destruída. E a pergunta que não queria calar era: por que tudo isso nos aconteceu? Então, o cronista, uns dizem que foi Esdras, ele conta 4 séculos e meio de história para mostrar, para transmitir uma mensagem, porque há uma relação direta entre fidelidade e bênção de Deus, infidelidade e juízo de Deus. E ele quer mostrar que aquela tragédia que eles estavam presenciando era produto, era colheita de uma semeadura de um passado de rebelião e de desobediência. E se eles quisessem reconstruir e o futuro obter uma colheita abençoada, não deveriam repetir os mesmos erros que vários reis cometeram, influenciando toda a nação, mas deveriam realizar e cometer os mesmos acertos de reis que foram fiéis e levaram a nação à fidelidade e a usufruírem da bênção de vida. Portanto, consideramos a vida de Roboão. Hoje veremos a vida do bisneto de Davi, neto de Salomão, filho de Roboão, Abias. Abias reinou no lugar de seu pai. E a Bíblia diz que o reino do norte, que era naquele momento o arqui-inimigo do reino do sul de Judá e de Benjamim, eles fizeram uma guerra, sendo que Abias tinha um exército de 400.000 homens, mas o exército do reino do norte era de 800.000 homens, portanto, um exército que tinha o dobro de homens escolhidos, todos homens corajosos. No capítulo 13 de 2 Crônicas, ao ir para a guerra, Abias, ele se pronuncia publicamente antes do confronto, advertindo, exortando, tentando negociar, proclamando a palavra de Deus, que o reino do norte se arrependesse e desistisse daquele confronto. Mas o texto bíblico nos diz que foi inútil. Eles aproveitaram aquele momento de pronunciamento do rei Abias para armar uma cilada. E quando Abias se deu conta, eles tinham uma cilada. Eles tinham 2 frentes de batalha, o inimigo que estava na frente e a cilada que estava por trás. Então, verso 14, os de Judá olharam para trás e perceberam que tinham que lutar na frente e atrás. Então, o que fizeram diante daquela sagaz emboscada? Eles então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. O texto bíblico diz, o cronista registrou no verso 15 que os homens de Judá deram o grito de guerra e quando gritaram, Deus feriu Jeroboão rei,
do reino do norte, das 10 tribos, e todo Israel diante de Abias e de Judá. Vejam bem, Deus feriu. Não diz como. Sabemos que ele pode ter feito isso de várias maneiras. Ele já fez isso enviando anjos que desbarataram o exército inimigo. Ele também já fez isso através do confronto. Pode ser que eles entraram na batalha, no confronto, e apesar de ter um exército com metade do número de soldados, porque Deus feriu o inimigo do seu povo, o seu povo foi destruído naquele confronto. Por quê? Porque Deus os feriu. O cronista, ele é enfático que aquela vitória e aquela derrota, vitória obtida por Abias, que estava andando com Deus e na presença de Deus e com a bênção de Deus, e a derrota amargada por Jeroboão, que havia rompido com Deus, desobedecido a Deus, ele que recebera profecia, revelação de que ele receberia o reino do norte 10 tribos por causa da infidelidade de Salomão. Ele construiu bezerros de ouro, ele foi infiel, ele foi idólatra e ele fez o seu povo pecar. Eles foram feridos. Portanto, aquela vitória e aquela derrota eram ações de Deus, não sem a instrumentalidade humana, porque Deus nos dá a vitória através das nossas atitudes. Eles foram para o campo de batalha, eles guerrearam, mas a vitória foi dada por Deus, porque quando Deus quer, não importa o tamanho do exército do inimigo, mesmo que seja o dobro, o povo fiel vence. Mesmo também quando é o contrário, o povo de Deus perde, porque a vitória e a bênção dependem de Deus. Assim, Deus feriu e os homens de Judá prevaleceram. Por quê? O versículo 18 deixa claro, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Essa é a razão. O cronista sempre, ele destaca o porquê, a causa, a razão. Abias e Judá confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Eles oraram, eles tiveram fé, eles confiaram na providência, no cuidado, no amparo, no auxílio. Colocaram toda a sua confiança na presença poderosa de Deus, na sua força que dá a vitória. Por isso, eles foram bem-sucedidos. E a geração do cronista está, ao ler este relato, entendendo que os inimigos, os seus inimigos e os seus contemporâneos que lhe faziam oposição seriam feridos e vencidos por Deus através deles. Não seriam eles os autores da vitória, eles seriam os instrumentos da vitória, porque a vitória seria dada pelo poder de Deus, e o poder de Deus se manifesta por meio da fé. Assim, nós hoje também entendemos que Deus, pelo seu poder, pelo poder do seu Filho Jesus Cristo, ele opera. O Senhor Jesus disse que o erro dos religiosos conterrâneos seus, palavras de Jesus, era o fato de não conhecerem a palavra, as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Quando você conhece a suprema grandeza do poder de Deus, você sabe que não importa a adversidade que você está enfrentando, a tribulação pela qual você está passando, a adversidade, a tribulação, a situação que lhe é contrária, ou as pessoas que querem lhe fazer o mal, o Senhor é Deus. O Senhor Jesus Cristo tem todo o poder. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E você confia, você ajoelha,
você ora, você intercede, você se entrega, você entrega a Deus a sua causa e você diz: Deus, socorre-me, Deus, ampara-me, ó Deus, dá-me a vitória, Senhor, fere os meus inimigos, vai na minha frente. E, para nossa grande alegria, nós testemunhamos a vitória do Senhor na nossa vida. Assim, eu convido você a confiar em Deus e somente em Deus, em mais nada e em mais absolutamente ninguém. Creia em Jesus Cristo. Quando ele deu, o Senhor Jesus, a notícia de que partiria, aquilo dilacerou o coração dos apóstolos. Mas sabe qual foi a palavra do Senhor para aqueles corações despedaçados? Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Fé em Deus, fé em mim, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. A fé no Filho de Deus é a solução. Entregue sua vida a Ele, confie em Jesus Cristo e Ele te abençoará rica e abundantemente.